Para o projeto de hoje, corri para o meu Walmart local e peguei 2 vasos iguais, um maior que o outro. Eu queria embelezar a frente da casa e fazê-la parecer incrível com o recurso de água. A primeira coisa que fiz foi nivelar uma área na frente que estaria sob luz solar direta e colocar o vaso maior primeiro. Em seguida, peguei um balde velho que realmente não precisava mais. Eu ia colocá-lo de cabeça para baixo no vaso maior. A coisa mais importante que você tem que fazer aqui é ter certeza de que está centralizado. Se você precisar adicionar algumas pedras ou areia no fundo para torná-lo firme, agora é a hora de fazer isso. Em seguida, peguei uma base de vaso de flores, uma que era apenas um pouco menor que a borda, mas eu queria ter certeza de que a virei com o lado do lábio para baixo, e eu te direi o porquê mais tarde. Certifique-se de que está centralizado e, uma vez que esteja lá, o próximo passo é pegar o vaso menor que temos e colocá-lo no centro desse vaso. Centralize o objeto, em seguida pegue pedras locais e coloque-as ao redor da borda. Havia uma pequena lacuna ao redor da borda, mas coloquei as pedras maiores primeiro. E depois preenchi com as pedras menores. Para plantar flores ou qualquer coisa ao redor da borda, pegue a base do vaso de flores, vire-a com a borda para cima para colocar terra dentro. Eu fui em frente e me certifiquei de que essas pedras foram estrategicamente colocadas ao redor das bordas para preencher qualquer lacuna e cobrir completamente a base. Você pode usar pedra de rio se quiser neste projeto. Em seguida, eu tirei uma nova fonte solar que comprei por $10. Ela flutua na água devido a um flutuador na base e funciona bem sob luz solar direta, possuindo diversos bicos para diferentes padrões de spray. Esta fonte acompanha espaçadores de plástico. O que isso faz é garantir que a fonte permaneça no centro do vaso. Evita que a água espirre para fora do vaso quando está funcionando. Após colocar os clipes no espaçador, existem pequenas ranhuras nas laterais onde é possível encaixá-lo na espuma. Esses serão um pouco maiores do que o necessário, mas podem ser aparados. Coloque no pote e marque ao redor das bordas, deixando cerca de 1/4 de polegada até 1 polegada de espaço. Assim ele se move apenas um pouco. Uma vez que você marcou, pode ir em frente e simplesmente cortá-lo com um par de tesouras. É fácil de fazer. Garanta que ele se encaixe dentro e possa flutuar conforme o nível da água. Próximo passo, coloque uma bela água limpa dentro. Ao atingir o nível de água desejado, coloque a fonte dentro. Garanta que ela possa subir e descer de acordo com as mudanças no nível da água por evaporação. Agora, uma vez que a luz solar direta atinge, voilá, você tem uma fonte de água. O mais incrível é que é alimentado por energia solar, podendo ser colocado em qualquer lugar do quintal que receba luz solar direta. Sem preocupações com tomadas ou cabos saindo por baixo. Espero que tenha gostado do projeto e mal podemos esperar para revê-lo no Home Talk. Então, para começar, vá em frente e pinte os vasos com spray. Eu pintei os vasos de cima e de baixo neste cinza perfeito. Ainda estou obcecada com cinza, então isso foi perfeito para mim. E então, eu pintei o do meio com este bronze metálico esfregado a óleo para uma cor contrastante. Para a próxima etapa, você precisará de epóxi marinho e luvas de proteção para vedar todos os buracos do seu vaso grande. Se seus vasos médios e pequenos também tiverem vários buracos ou buracos fora do centro, sele-os também. Certifique-se de ter luvas de proteção para evitar que o epóxi toque sua pele e deixe tudo secar de acordo com as instruções. Em seguida, você vai precisar de alguns tubos de plástico, uma furadeira e uma broca maior. Agora, essa broca precisa ser um pouco maior que o tubo de plástico. Você também vai precisar de uma broca menor e possivelmente uma fita métrica. Então, o que você vai fazer com a broca maior é perfurar buracos apenas no vaso pequeno e médio e colocá-los bem no centro. Agora, meus vasos e pires todos têm pequenos pontos indicadores que mostram onde é o meio exato. Se não tiver, use a fita métrica para encontrar o meio exato antes de perfurar. Então, pequenos e médios terão esses buracos. Não todos os pires terão esses buracos. O pires maior deve ter o buraco no meio, bem como pequenos buracos de drenagem por toda a superfície. Então, use a broca menor para fazer esses buracos menores. Em seguida, precisamos de uma bomba de fonte com classificação superior à altura total da sua fonte. Então, por exemplo, quando montarmos toda a fonte, ela terá cerca de 4 pés de altura.
Esta bomba é classificada para entre 3 e 5 pés de altura, então será absolutamente perfeita para o que precisamos. Você também precisará de alguns bicos para a parte superior. Peguei um par para poder trocá-los conforme mudava a peça personalizada superior. Então, em seguida, você vai pegar a sua tubulação de plástico e colocá-la no topo da sua bomba de fonte. Se a tubulação de plástico estiver apertada, use um secador de cabelo para aquecer a extremidade da tubulação. Isso a tornará maleável, facilitando o encaixe no topo da bomba. Ok, coloque a bomba no fundo do seu vaso. Por favor, não se esqueça de fazer qualquer pergunta à medida que avançamos. Digite-as nos comentários e eu as responderei imediatamente. Em seguida, passe a tubulação pelo buraco no grande pires e coloque esse pires em cima. Vou montar a fonte aqui para não termos que filmar do lado de fora, mas recomendo que você a monte onde planeja mantê-la a longo prazo. Garanta que o local esteja próximo a uma tomada ou use extensões adequadas para uso externo. Queremos garantir a operação segura da fonte. Continue passando a tubulação pelo vaso médio e coloque-o no meio do prato grande. Se algum de vocês está se contorcendo com o cabo de energia saindo do topo daquele vaso inferior, ele será escondido com os níveis adicionais. Eu odeio fazer furos para o cabo de energia porque eles sempre parecem vazar, não importa o que eu faça para tampá-los. Então, se eu puder esconder o cabo em vez de furar, farei. Depois coloquei o pires médio. Certifique-se de que todos os pires estão nivelados nos vasos quando você monta, e como esses pires são robustos e fortes, eles podem suportar o peso dos vasos acima, então eu não preciso de nada embaixo para suporte. No entanto, se você achar que precisa de um pouco mais de suporte na sua fonte, você pode usar um balde de cabeça para baixo ou tijolos. Então, o vaso pequeno. E finalmente o pires pequeno. Vê como você nem vê mais o cabo de energia? Por que fazer um furo se não precisa? Agora vem a parte divertida. Como você quer personalizar sua fonte? Você quer que ela reflita a decoração da sua casa e gosta de mudar as coisas a cada temporada de feriados? Ou você tem um hobby pelo qual é totalmente obcecado? Então, por exemplo, se você quiser refletir o próximo feriado de Páscoa, você pode usar ovos de Páscoa e a grama da cesta como enchimento para todos os pires e depois usar um coelho ou um pintinho como seu topo. E quanto ao golfe, você é obcecado por golfe? Você poderia usar bolas de golfe como enchimento para cada um dos pires e depois usar um grande taco de golfe de plástico como topo. Você poderia usar conchas do mar como enchimento e uma sereia ou peixe como topo. Você poderia até ir totalmente inesperado e usar pedras como enchimento e um grande T-Rex como topo. Então as possibilidades são infinitas. Então me diga nos comentários o que você acha que faria para suas combinações de enchimento e topo. Depois de ter algumas ideias de combinações personalizadas de topos e enchimentos, corte o excesso de tubulação plástica com uma tesoura afiada. Corte folga suficiente para trocar os topos. Você sempre pode empurrar o excesso para dentro da fonte um pouco, se necessário. Eu tenho enteados jovens que absolutamente amam Legos. Então eu vou usar Legos como enchimento do pires, e essa figura legal de Lego, né? Este Darth Vader é o topo. Eu amo essa ideia porque incentiva a brincadeira ao ar livre. As crianças ficarão horas ao ar livre brincando na água e brincando com Legos durante os meses mais quentes. Então, para fazer a cobertura, simplesmente faça um furo no centro do seu item onde o tubo de plástico precisa ir. Agora, peças de plástico maleáveis serão as mais fáceis de trabalhar, mas você pode usar plástico duro, metal fino, cerâmica ou vidro. Se optar por cerâmica ou vidro, use uma broca de diamante para fazer o furo. E você também usa água para que o item não quebre. Para a minha peça de plástico duro, eu realmente comecei com a broca menor que usei para fazer os furos de drenagem no pires, a fim de fazer pequenos furos guia no plástico. Em seguida, aumentei gradualmente o tamanho da broca até fazer um buraco grande o suficiente para o tubo passar.
Passe o tubo de plástico pela peça e posicione-o no topo da fonte. Deixe um pouco de tubo para fora da peça e adicione o bico escolhido no topo. Se o bico não se encaixar bem no tubo, use fita isolante para adicionar algum volume até que o bico esteja bem apertado. Estamos quase terminando. Movi tudo para fora para enchermos a fonte com água e eu mostrar como funciona. Como você pode observar, adicionei Legos nos 3 níveis como preenchimento. Eu também já preparei e montei a minha cobertura. Agora, o pobre Darth Vader nunca mais vai funcionar como despertador, mas acho que as crianças vão gostar muito mais dele assim. Então vamos colocar a água aqui e ligá-la. Estou enchendo o vaso inferior com água, mas também enchendo todos os níveis, pois quero que transborde de um nível para o próximo em um efeito de cascata. Clique no botão seguir para acompanhar meus próximos projetos no Home Talk. Eu coloquei a fonte no mínimo. Eu quero manter a cascata em um fluxo suave, já que os Legos flutuam, e eu não quero que eles transbordem. Se o seu enchimento for leve e flutuar, faça o mesmo. Se você tem um enchimento mais pesado, como pedras ou conchas, pode ter uma cascata mais robusta. A água deve encher e transbordar do topo, depois encher e transbordar do meio. Os buracos no pires inferior permitirão que a água drene para o vaso inferior, permitindo que a bomba a recicle novamente para o topo. Quando não estou entretendo as crianças, posso facilmente trocar o topo e o enchimento por algo um pouco mais sofisticado e mais do meu estilo. Estou usando pedras como enchimento e uma antiga luz de varanda desmontada que reutilizei para esta fonte. Pintei-o com o mesmo bronze esfregado a óleo para combinar com o vaso do meio. Obrigada por assistir.